Salve, salve, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giba e nós vamos para a continuidade aí da aula de absolutismo, falando mais especificamente sobre o absolutismo na França e Inglaterra, além das revoluções burguesas. Antes do vídeo começar, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, assim você ajuda o meu conteúdo a ganhar relevância e aí eu posso produzir mais conteúdos importantes para você. Bora lá? Bom, para a gente falar um pouco aqui sobre o absolutismo, começando pela França, nós temos que compreender então aí a transição do século XIV para o século XV, quando está ocorrendo na França e também na Inglaterra, né, a chamada Guerra dos 100 Anos. Isso vai ajudar a fortalecer a figura do poder monárquico e, consequentemente, uma disputa de poderes que ocorre dentro da França logo após a Guerra dos 100 Anos leva à ascensão da dinastia Bourbon. Essa dinastia que vai dar continuidade aí às características da centralização absolutista, do poder monárquico e, consequentemente, elevará a França a um poder significativo com os principais reis da dinastia Bourbon. Entre eles o Henrique IV, aquele que consolidou o absolutismo dentro da França, estabeleceu o Edito de Nantes, fez acordos com os protestantes e com os católicos, e assim ele estabilizou a situação política da França. Consequentemente, o filho dele, Luís XIII, foi um rei que conseguiu adotar práticas mercantilistas, submeter a nobreza ao seu poder e, consequentemente, se envolveu numa série de guerras dentro da Europa vantajosas para a França, como a Guerra dos 30 Anos, que acabou concedendo à França o direito sobre territórios que antes eram do Sacro Império Romano Germânico, como os territórios da Alsácia e Lorena. Luís XIII também vai ter um importante ministro da economia chamado Richelieu, o cardeal de Richelieu, que vai adotar práticas mercantilistas, vai fortalecer o Estado absolutista francês e vai fazer com que a França se destaque na expansão marítima, na produção de produtos de luxo, né, industrialismo de luxo e, consequentemente, também o governo francês, com Luís XIII e Richelieu, adota uma série de práticas que favorecem a burguesia. O seu filho, Luís XIV, ele pega o auge do absolutismo monárquico, né? Então ele vai ser o rei Sol, e o rei Sol, Luís XIV, ele vai construir o Palácio de Versalhes, ele vai centralizar a nobreza ao seu redor, ele vai conceder condições favoráveis para o desenvolvimento da burguesia, e dessa forma, então, no reinado do Luís XIV, nós temos ali o auge do absolutismo. Lembrando que já com Luís XV e Luís XVI, o absolutismo na França entra em decadência. Bom, outra monarquia importante que vai fazer reformas de caráter centralizadoras, absolutistas, foi a Inglaterra. A Inglaterra que vai começar ali a consolidar o seu absolutismo monárquico logo após também uma guerra de famílias, a Guerra das Duas Rosas, entre York e Lancaster. Assim vai ascender o trono um rei chamado Henrique VII. Henrique VII Tudor, que consegue uma hegemonia diante da família York e Lancaster, consegue se sobrepor a essas duas famílias e consegue assim submeter a nobreza, criar condições favoráveis para a burguesia e dessa forma então o seu filho seu filho Henrique VIII, ele acaba consolidando o absolutismo na Inglaterra, né? Lembrando da reforma religiosa feita por Henrique VIII, a reforma anglicana, na qual a Inglaterra passa a ter uma igreja oficial, a igreja anglicana, comprovada ali dentro da relação com o parlamento, né? O parlamento inglês, que surge desde 1215 na Magna Carta, vai se aproximar muito do rei e vai, de certa forma, legitimar o seu poder dentro da Inglaterra no século XVI. Vale lembrar aí o ato de supremacia, que confirmou as decisões tomadas por Henrique VIII, desde a separação de Catarina de Aragão e o seu casamento com outras mulheres, né? E dessa forma, então, a igreja anglicana confirmava, assim, certas atitudes do rei, certas posições do monarca. Lembrando também que, após a sua morte, nós tivemos um breve reinado do seu filho Eduardo e da sua filha Maria I, a Maria Sanguinária, que perseguiu puritanos, e diante do conturbado governo, nós tivemos ali a ascensão
a partir de meados do século XVI, da Elizabeth I, filha do segundo casamento de Henrique VIII com Ana Bolena. Elizabeth I, então, ela consegue estabelecer boas relações com o parlamento, ela assina a Lei dos 39 artigos, concedendo liberdade de culto para os puritanos, lembrando que os puritanos estavam dentro dessa sociedade inglesa, reivindicando a pureza, né, da sua religião. Eram os calvinistas que queriam que a religião fosse seguida à risca, daí o nome puros, puritanos, e a Elizabeth, ela acaba concedendo liberdade de culto para os puritanos, que eram aí membros de uma sociedade muito importante para a economia da Inglaterra. A Elizabeth também, ela incentiva os chamados cercamentos dos campos, né, fazendo com que a produção de lã se acelere e, consequentemente, isso faça com que a produção de tecidos na Inglaterra se desenvolva, né? A política de cercamentos também acaba gerando um êxodo rural que expulsa grande parte do contingente de camponeses do campo para as cidades. Mais tarde, esses camponeses vão servir como mão de obra, né, na Revolução Industrial que ocorrerá lá no século XVIII. Vale lembrar aqui também desse processo com a Elizabeth, como ela vai conseguir derrotar os seus inimigos, principalmente Filipe II, da Espanha, que tentou invadir a Inglaterra no final do século XVI, e ela acaba vencendo essa guerra contra a Espanha, na qual Filipe II da Espanha tinha uma frota naval chamada de Invencível Armada. A Elizabeth, que incentivou muito a pirataria, ela acaba recebendo ajuda de piratas, de corsários, e consequentemente ela vai conseguindo desenvolver a marinha inglesa. E após a sua morte em 1603, o trono cai nas mãos do monarca Jaime I da dinastia Stuart. O que a gente tem que lembrar desse período? É um período muito conturbado da Inglaterra, né? Período aí do século XVII, do início ao final do século XVII, nós vamos ter reis da dinastia Stuart querendo se impor, mantendo-se afastados do parlamento. É interessante notar que Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I, no século XVI, eles tiveram boas relações com o parlamento, e isso ajudou até mesmo na consolidação do poder monárquico, no absolutismo e na ampliação das práticas econômicas, comerciais. Já no século XVII, nós vamos ter uma série de guerras, uma série de conflitos que nós chamamos aí de revoluções inglesas. De um lado, nós vamos ter reis, monarcas ingleses da dinastia Stuart, que não obedeciam o parlamento, queriam impor um tipo de monarquia na Inglaterra de origem divina, e as características da monarquia inglesa eram mais características de contrato de Hobbes, e a gente vai ver então, vai perceber uma série de conflitos. Os mais sérios que ocorrem em metade do século XVII, com uma tentativa do rei de fechar o parlamento, do rei Carlos I da dinastia Stuart, que tenta fechar o parlamento, mas gera uma grande insatisfação, resultando numa guerra civil conhecida como uma revolução puritana. O grupo puritano se opõe ao rei Carlos I, liderados por Oliver Cromwell, que chega ao poder em 1649. Ele acaba decapitando o rei Carlos I, impõe na Inglaterra uma república que fica conhecida como República Puritana. Essa república dura aproximadamente 10 anos, e durante esse período da República Puritana, o Oliver Cromwell, ele faz algumas reformas. Ele dá continuidade àquela política dos cercamentos, dos inclusores, que já tinha começado com Elizabeth, incentivando a comercialização das terras para a produção de ovelhas e, consequentemente, a produção da lã. Isso ajuda muito no desenvolvimento da indústria têxtil inglesa. Ao mesmo tempo, ele defende o princípio ali do ato de navegação, no qual ele fecha os portos da Inglaterra para outros países estrangeiros e faz com que somente os produtos ingleses fossem transportados por navios da Inglaterra. Só que após a sua morte, né, o filho do Oliver Cromwell, Richard Cromwell, ele não consegue dar continuidade às mesmas práticas do pai, né? Lembrando que o Oliver Cromwell, ele implanta uma ditadura, ele reprime grupos opositores, como os Digers e os Levers, que eram membros aí camponeses, membros também de pequenos comerciantes, que se opuseram a muitas posições tomadas ali pelo Oliver Cromwell, e isso faz com que o seu filho não consiga dar continuidade. O resultado disso,
a monarquia vai ser restaurada na Inglaterra, né? Em 1661, Carlos II, filho de Carlos I, da dinastia Stuart, restaura o trono, restaura a monarquia, com o apoio de uma ala mais voltada aos anglicanos dentro da Inglaterra, e as práticas de tentativa de restauração absolutistas, elas continuam. Vem então o governo do Carlos II e também depois do Jaime II da dinastia Stuart, os quais eles querem implantar um tipo de monarquia dentro da Inglaterra de origem divina. Diante desse cenário conturbado, tenso, vai haver um movimento político na Inglaterra, formado aí por membros capitalistas, liberais, John Locke, que faz parte ali como um intelectual da época, no final do século XVII, que para cessar todo esse cenário conturbado, eles promovem uma espécie de revolução branca, uma revolução que não haverá derramamento de sangue, né, como houve na Guerra Civil, na Revolução Puritana. Nós chamamos esse processo, que ocorre em 1688, de Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa vai destituir os reis da dinastia Stuart e vai colocar no poder um rei. Então foi implantada uma monarquia parlamentar. A Revolução Gloriosa significou, então, a diminuição do poder do rei, e tudo que ele fizesse agora, ele deveria consultar o parlamento e deveria respeitar as leis como qualquer outro súditos. Isso foi uma proposta ali do parlamento, principalmente de um teórico, filósofo e político chamado John Locke, que o pai do iluminismo e também do chamado liberalismo político, que faz essas transformações no final do século XVII, e isso vai fazer com que a monarquia inglesa agora seja uma monarquia parlamentar. O rei, ele vai assinar um documento chamado Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, e a partir desse documento nós vamos ver aí o surgimento de duas esferas políticas na Inglaterra: o chefe de governo, que é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, e o chefe de estado, que vai ser o rei. Foi assim então que surgiu esse tipo de monarquia que nós conhecemos até hoje. E para esse conjunto de revoluções que ocorrem aí no contexto do século XVII, no qual já falamos nesse vídeo, nós chamamos todo esse processo de revoluções inglesas. Presta bem atenção, as revoluções inglesas foi um processo de movimentos, de revoluções, seja a Revolução Puritana, seja a Revolução Gloriosa, que ajuda a diminuir o poder do rei, e, consequentemente, isso fortalece o parlamento em prol de uma monarquia constitucional onde o rei reina, mas não governa. Beleza? Espero ter ajudado. Fica aqui a dica do Giba. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.